Olá, para você que acompanha o Assim 360. Falamos ao vivo nesse momento, direto dos estúdios da Associação Comercial e Industrial de Mogi-Mirim. O Assim 360 é um programa da Associação Comercial que visa promover o bem ao empresário, seja ele grande, médio, pequeno, a você que é empresário e que ainda não sabe, que tem aí uma veia de vendedor e que ainda não sabe. Você que está pensando em montar o seu próprio negócio, você que já o tem, nós estamos aqui para ajudar você, transmitindo simultaneamente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Assim 360 é mais um programa da Associação Comercial e Industrial de Mogi-Mirim que agrega para toda a nossa região. Eu quero convidar você agora para, junto comigo, compartilhar essa nossa live. Estou fazendo isso exatamente agora, destacando aqui junto aos meus seguidores, nas minhas redes sociais, destacando e compartilhando. Gostaria que você fizesse isso também, por uma razão muito simples. Notícia boa tem que ser compartilhada. O Assim 360 vai ao ar todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras. Hoje, terça-feira, 10 de fevereiro, estamos recebendo aqui um super comunicador, um consultor financeiro. Ele é Ariovaldo Coser Júnior e ele vai trazer algumas dicas principais para você, empresário, você que está nos acompanhando aí, sobre soluções em crédito, consórcios e também gestão financeira. O Ariovaldo Coser Júnior está aqui comigo, ajuda você e a sua empresa a crescer com segurança. Então, você que tem aí o seu patrão, que tem aquela dificuldade, sabe que pode expandir o negócio, mas tem um pouco de receio, para onde eu vou, como eu vou, pega o link e manda para ele lá no WhatsApp agora. Fala, o chefe, acompanha essa entrevista aí. Você precisa conhecer o Ariovaldo Coser Júnior. Ariovaldo, boa noite, obrigado por estar ao vivo com a gente aqui na Associação Comercial, viu? Alair, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Eu vou me apresentar rapidamente, né? Como o Alair já disse, eu sou Ariovaldo Coser Júnior, trabalhei por mais de 34 anos no segmento bancário, trabalhei por 31 anos no Bradesco, tive 5 gestões como gerente geral, tive o prazer também de conhecer as cooperativas Sicredi, tive 2 gestões também, uma como analista de crédito comercial e rural, e depois mais uma gestão como gerente geral na Praça de Vinhedo. O cooperativismo é algo que eu sugiro respeitosamente que haja conhecimento, né? É encantador conhecer. Tem os seus benefícios, tem pontos a melhorar, como todo sistema tem, mas é algo apaixonante. Sem dúvida nenhuma. E a bandeira Sicredi é uma bandeira de muita credibilidade, né? Eu acompanhei algumas reuniões, alguns empresários que estão lá, que ajuda o pequeno, médio, grande produtor a crescer, né, Ariovaldo? Perfeito. E esse trabalho que a gente faz como consultor agora, né, colocando em prática um pouco desse conhecimento de mais de 30 anos, né, mais de 3 décadas, é uma satisfação muito grande, como você falou, da gente respeitosamente poder colaborar com o empreendedor, seja ele pequeno, médio, grande, sempre de forma respeitosa, mostrando as oportunidades, né, esclarecendo algumas coisas. Eu tenho dito que a gente traz luz para a situação, a gente traz informação de credibilidade, de confiança, para que o empresário possa tomar as melhores decisões. Porque, assim, o empresário do nosso país, ele é um herói, né? Vamos combinar que ele tem diversas situações para resolver no dia a dia, muitos deles eles estão diretamente ligados à operação e, às vezes, acaba terceirizando, ou delegando a questão financeira que, respeitosamente, no meu ponto de vista, é o coração da empresa. Então, a gente traz essa luz, essa oportunidade, e, muitas vezes, a gente traz esse empreendedor para o estratégico, né? Para as decisões, para as orientações e para os direcionamentos. Isso é importante, ponto de vista estratégico. O empresário brasileiro é um guerreiro, como você bem colocou, Ariovaldo. Tem uma série de dificuldades, uma série de medos, de incerteza, mas também é um cara valente, polivalente às vezes, né? Ele quem apita, ele quem chuta para o gol, é ele quem faz o meio-campo, ele descasca a cana, ele chupa, ele assobia ao mesmo tempo. Eu escuto muito isso de muitos empresários. E muitos empresários, às vezes, não vê o lucro escoando.
Ele não sabe o que está acontecendo com o dinheiro dele. É comum isso ou isso é mais restrito? A pessoa não ter algumas torneiras abertas e não sabe como fechar. É comum isso no seu ramo, não? Alair, infelizmente é bastante comum e ele independe do porte da empresa, né? Um dos pontos que a gente trabalha respeitosamente, a gente identifica todas as despesas variáveis, fixas, a gente coloca isso numa planilha, a gente consegue identificar a margem de contribuição, aquilo que vai ser usado para honrar com as despesas fixas, a gente trabalha uma projeção de caixa. Isso é muito importante porque nos permite tomar uma decisão preventiva. Se nós soubermos que lá em julho ou julho faltará, de repente, caixa, a gente já pode agir agora. Perfeito. Então, a gente pode agir de algumas formas, a gente costuma brincar, né, que custo é que nem unha, sempre dá para cortar um pouquinho. E, às vezes, a gente reanalisar alguns processos, o que a gente ouve muito assim é, mas sempre foi feito assim, e deu certo, e está tudo bem. A gente só quer revisitar se existe oportunidade de melhoria. E assim, graças a Deus, eu tenho encontrado empresários, Alair, que são muito flexíveis ao ponto de ouvir um ponto de vista diferente. Eu tenho dito assim, né, eu estive dos dois lados da mesa. Eu fui gerente de agência e agora eu estou do lado do empreendedor. Então, assim, eu sei as dores dos dois lados. E eu trago um processo de transparência e de ética no relacionamento e nas oportunidades. Perfeito. Você colocou de uma maneira muito clássica, muito explicatória, Ariovaldo. Essa flexibilidade do empresário. Existe uma certa resistência ao empresário de, às vezes, de querer fazer alguns determinados cortes, ou a maioria entende com facilidade as suas colocações? A maioria entende, né? Aqueles que não entendem, Alair, assim, respeitosamente, eu procuro usar de empatia, de me colocar no lugar dele. Também não deve ser fácil. Né? Não, não é. Às vezes são sucessões, né? A pessoa herdou do pai, do tio. Exato. Então, assim, foi feito há 2, 3 décadas. Então, assim, eu sei que é difícil mudar. Só que, assim, como a gente trabalha a consultoria de forma mais permanente, semanalmente, mensalmente, então, assim, aquela recorrência de reuniões, você vai ganhando credibilidade. E aquilo que você vai falando, ele vai falar assim, poxa, faz sentido, deixa eu mudar isso. Perfeito. Então, assim, a gente respeita o momento do empresário e ele vai mudando gradativamente, ele vai entendendo que aquela mudança ela é necessária, não é que é um desejo do consultor, é uma realidade da sua empresa e se faz necessário para que ele se mantenha competitivo no segmento de atuação. E se ele pretende crescer, e se ele quer crescer, na verdade não é nem uma questão de querer, porque se o negócio está funcionando, ele vai crescer. Sim. Mas crescer sem planejamento é muito perigoso, né, Ariovaldo? É muito perigoso. Eu acho que assim, é como nós dissemos aqui, né? É uma questão de ser guerreiros, de ser heróis. Eles têm que estar muito bem preparados. E eu não digo só de ter um consultor, mas ter um contador de confiança, que passe informações, que seja um staff, que tenha um advogado também que possa orientar, porque as nossas leis trabalhistas, em geral, assim, é uma coxa de retalho. Então, tem que ter pessoas por perto que faça esse staff para que ele possa se preocupar realmente com a operação. Perfeitamente. Porque, realmente, quando ele vai crescer, ele vai ter aumento de profissionais, de custos, de situações que ele não vivenciava. A gente falava aqui há pouco, né, em off, algumas empresas que exportam, é uma outra realidade. Então, ele vai precisar desse tipo de apoio. Exatamente isso. E pensando nisso, a Associação Comercial e Industrial de Mogi-mirim realizou um evento justamente para tratar de assuntos importantes de crescimento, que foi a reforma tributária. O Fernando Souza, advogado do FEComércio, esteve aqui na Associação Comercial, fez uma palestra para auditório cheio, trazendo pontos importantes como esse, que também envolve o crescimento, porque a reforma tributária vem aí, tem uns anos para se ajustar, a Associação Comercial está acompanhando, os advogados tributaristas, os contadores também estão acompanhando, e a associação está oferecendo cursos e oferecendo também as reciclagens, porque a toda hora está surgindo coisas novas, né, Ariovaldo? E é importante o profissional estar antenado. E ainda nessa questão do crescimento planejado, que eu e o Ariovaldo tocamos aqui, o ENAPIT, que será realizado pela Associação Comercial e Industrial de Mogi-mirim, tem esse propósito de unir o pequeno, o médio, o micro, o macro empresário
num evento de networker, num evento de relações institucionais, onde os empresários vão se conhecer, vão ter oportunidade de se apresentarem, todos eles, um tempo aí para se apresentarem, para venderem o seu peixe nesse mercado oferecido pela associação comercial. Você pode participar, sua empresa pode dar um salto de desenvolvimento. Vou citar rapidamente aqui o exemplo de uma empresa que era uma vendedora de água, uma revendedora de água pequena, que atendia ali algumas residências em determinados bairros da cidade de Mojimirim. E que, de repente, ao participar de um networker como esse, promovido pela associação, passou a fornecer para uma multinacional. E, obrigatoriamente, Ariovaldo, cresceu. Precisou aumentar estoque, precisou aumentar espaço físico, precisou contratar mais pessoas e precisa contratar um profissional como o Ariovaldo, para planejar o crescimento. Está certa essa linha de raciocínio, Ariovaldo? Porque o crescimento depende também do consultor financeiro, né? Perfeito. Eu queria aproveitar a oportunidade também, né, de agradecer, porque é através aqui da associação comercial que eu consigo alguns contatos, relacionamentos, e nesse network que você falou é fantástico, porque é difícil você reunir diversos empresários, e a associação tem esse benefício. Ele, para nós que somos associados, e eu vou aproveitar, de repente, você que ainda não é, fica aí o convite, isso, né, para se tornar associado. Assim, aqui é uma oportunidade ímpar. Você tem pessoas de segmentos diferentes, profissionais liberais, contadores, consultores como eu. Então, assim, aqui a gente troca experiência e todos saem ganhando. E todo mundo sai ganhando. E o Ariovaldo ajuda você a crescer com segurança na sua empresa, viu? Não tem, a sua empresa, se você trabalha, se você tem uma rotina e se você respeita essa rotina, a sua empresa vai crescer. Então esteja preparado para esse crescimento. Hoje, no Brasil da atualidade, Ariovaldo, o que está compensando mais na gestão financeira hoje? Investir em moedas estrangeiras, as famosas bitcoins, fazer consórcios, eliminar os cartões de crédito. Qual que é a linha que você mais recomenda hoje para o seu cliente? Sabe, Aleir, é aquela pergunta de $1 milhão, né? É o segredo, né? É o segredo. Por que eu estou brincando com você, né? Porque não tem uma receita, depende muito do perfil de cada cliente, né? Do plano de negócio. Você citou oportunidades, né? Que nem consórcio hoje, você pega, ele cresce vertiginosamente, porque é um planejamento. Sim. Fica aí a dica sobre planejar, né? A questão de investimento, você falou em moedas virtuais. A gente conversava um pouco também agora sobre o Tesouro, né? Deve abrir agora em março uma oportunidade para que você possa investir 7 dias por semana, 24 horas, tanto para investimento como para resgate. Então, assim, existe dentro de um banco, de uma instituição, uma análise que chama API, que é a análise de perfil para investidor, para a gente identificar o perfil, se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é agressivo, para que as ofertas de investimento elas sejam alinhadas ao seu perfil. Por exemplo, eu não posso ofertar, de repente, ações puramente para alguém que é conservador, que a vida inteira colocou seu recurso numa caderneta de poupança. Então, a gente tem que respeitar isso para identificar. Existe uma situação até bastante perigosa que chama efeito manada. Todo mundo está investindo em bitcoins, eu também vou. Às vezes não é o seu perfil, né? É claro que para cada investimento, risco e retorno trabalham juntos. Então, se eu cumpro mais risco, eu posso ter mais retorno, como eu posso ter também um prejuízo. Então, assim, o mercado financeiro ele é fascinante, mas ele precisa ser um pouco mais estudado. Se você me permite, né, um pouco do outro lado, até porque eu gosto, é uma necessidade do meu trabalho, a leitura, né? Infelizmente, casas conceituadas hoje trouxeram informações sobre endividamento das famílias, né? Chega a quase 80%. E, assim, qual é um dos piores produtos para a utilização desses clientes que estão com um problema? É um ótimo produto, porém, ele está sendo usado de forma indevida. Cartões de crédito. Né? A gente brincava aqui que, às vezes, a pessoa abre a carteira, parece um leque, tem meia dúzia de cartões. Verdade. Então, assim, é um excelente produto, mas, de repente, ele está sendo usado de forma inadequada. E a gente falava também a questão, assim, né, gerações e gerações não tiveram uma educação financeira, não aprenderam a lidar com o dinheiro. Então, hoje, é quase que aceitável, entre aspas, que haja uma certa dificuldade para
lidar com o dinheiro. Eu não sei o que eu faço, se eu guardo, se eu invisto, se eu adquiro um consórcio. Então, precisa ter esse tipo de conhecimento. Eu digo que o investimento, ou a questão do consórcio, ou o uso do cartão de crédito, ele tem que ser estudado. Né? Não pode ser... muito do endividamento hoje, Alair, e a gente vai buscar as informações, compras por impulso. Impulso. Né? A gente consegue ler reportagens que assim, preciso comprar esse celular que custa Exato. 15 mil reais. Se você sair daquele ambiente, você pensar, considerar, analisar, falar, eu não preciso desse celular agora. Talvez eu compraria por impulso, porque o amigo A ou o parente B tem, mas não é a minha necessidade. Perfeitamente. Aí é uma linha muito tênue, né, Ariovaldo? Porque você caminhar ali no seu desejo, no impulso. Nós estamos diante de um mercado de marketing poderoso. Você falou do efeito de manada e ele tem um poder de marketing fenomenal. E o marketing é justamente para isso, né? Para divulgar o que as pessoas estão fazendo. E esse interesse de querer gastar, de querer comprar, de fazer parte. Mas não de se questionar, será que eu realmente preciso disso? O consultor financeiro não é o freio de mão puxado, mas ele é a mão na consciência, né? Perfeito. Respeitosamente, a gente não toma decisão pelo nosso cliente. Né? A gente traz luz para que ele tenha informações... Mostra o caminho. De credibilidade e de confiança para tomar a decisão. Né? Que nem, por exemplo, olha, eu prefiro fazer um financiamento a adquirir uma carta de consórcio. Sim. A gente tem que entender que, às vezes, essa pessoa está pagando aluguel e ele precisa sair. Ele não tem condições financeiras de manter um aluguel e adquirir uma carta de consórcio. Perfeito. Então, apesar de hoje, né, a taxa Selic em 15% ao ano, existe uma possibilidade bastante grande que agora em março comece uma redução entre 0,25%, tem casos que falam até a 0,75%, ainda é uma taxa alta. Mas ele precisa tomar essa decisão, porque ele tem que ter uma casa que daqui a 200, 300 ou até 420 meses, que pode chegar um financiamento imobiliário, ele vai ter a casa dele. Então, pode ser que, num segundo momento, faça sentido ele fazer um planejamento através de consórcio. Perfeito. E assim, eu sou um apaixonado porque eu tenho para mim, e faz todo sentido. Só que tem que entender o momento de cada cliente. Tá vendo, pessoal? Se você não tem conhecimento pleno, não entra não sem consultar um profissional. Não é assim que fala aquele meme? Não entra não sem antes consultar o profissional. O Ariovaldo Costa Júnior é consultor financeiro, foi gerente de banco, mais de 30 anos. Ou seja, ele sabe o que ele está falando. Nesse período todo de carreira profissional, Ariovaldo, você chegou a ver o Brasil num momento financeiro propício? Quando foi isso? Eu acho que eu me lembro assim um momento propício, próspero, no plano real. Eu acho que foi um momento muito oportuno para o nosso país para se desenvolver e creio que alguns segmentos se desenvolveram. Naquela época, né? Sim, quando abriu o mercado. Eu acho que assim o nosso país, ele é muito grande. É um país colossal. Exatamente. Então assim nós temos muitas oportunidades. É um país rico, né? Muito rico. Uma riqueza mal administrada, mas rico. Nessa época, só te interrompendo rapidamente, Pois não. isso que você falou do Plano Real, não me falha a memória, eu era muito novo na época, mas eu acredito que o real chegou a ter mais valor que o dólar, ou eu estou enganado? Eu acho que ou estava próximo ali? Equiparou. Equiparou. 1 a 1, é. 1 a 1. R$1 valia $1. Sim. Puxa. Então, assim, a gente tinha uma possibilidade de ser próspero. E, assim, eu repito, muitos segmentos de atuação, eles surfaram por essa onda. Perfeito. É que muita gente fica com receio, né? Teve a entrada de carros de outros países, então, será que eles são de boa qualidade? Será que eles vão funcionar? Os nossos carros foram chamados de carroça. Carroça na época, Não sei se você se recorda. Eu me lembro disso. Isso gera um certo mal-estar, mas talvez foi uma provocação também para proporcionar qualidade interna dos nossos produtos, não só de carros, mas de outros produtos, outros serviços. A tecnologia vem junto, né? Perfeito. Boa colocação, viu, Sidney? Ô, Ariovaldo, uma boa colocação essa, viu? Você me fez lembrar agora do Sidney Claro, um gerente de marketing, um grande companheiro de trabalho com quem eu trabalhei há um bom tempo, e que ele falava justamente isso, né? Foi nessa época que se introduziu a tecnologia automotiva e, junto com ela, outras tecnologias também. Perfeito. Ariovaldo Costa Júnior, o Instagram, para a gente seguir você no Instagram, como é que faz? Qual que é o seu Instagram?
Eu coloquei à disposição, depois se você puder compartilhar por gentileza, eu Claro. coloquei o meu profissional e Que também é? coloquei o meu pessoal. Para a gente encontrar aqui, como é que eu, que eu É escrevo? Coser Consultoria, Coser com S? isso, com S. Coser Consultoria. Confirma para mim, é esse aqui? Perfeito? Coser Consultoria. Deixa eu começar a seguir imediatamente. Eu agradeço. E já vou te mandar uma mensagem aqui, ó. Devo investir em cabeça de gado, devo investir em... Coser Consultoria. E tem outro? O pessoal é Ariovaldo Coser. Ariovaldo Coser. Eu acho que está como Coser Ariovaldo, está invertido. Perfeito. Então, as pessoas podem entrar em contato com o Coser Consultoria ou você prefere alguma outra rede social, um contato direto, telefone, site? Alair, assim, eu costumo dizer que a gente está à disposição do nosso cliente, né? É um prazer colocar à disposição um pouco do meu conhecimento e eu digo com muita tranquilidade que é uma troca muito rica, né? Esse trabalho de consultoria, como era dentro do banco como gerente, você entrega muito e você recebe muito. Então, no final, eu acho que é aquele modelo que os dois ganham, que é o ganha-ganha. É o ganha-ganha, exatamente. Então, assim, isso. é uma satisfação muito grande poder colaborar. E quando você sai, porque a consultoria ele não é eterna, a gente fica por um tempo apoiando, orientando, e depois, quando a empresa está caminhando, a gente já pode, como se fosse uma criança, um adulto, a gente já pode soltar, falar, bom, você já sabe o caminho, você já Tira as sabe rodinhas da bicicleta. você já sabe como fazer, a gente fica sempre à disposição. Bacana. Mas é uma satisfação muito grande você começar num processo e depois você sair num outro processo, né? É claro que não é só a verdade. questão da remuneração financeira, mas é ver aquela empresa prosperando, Perfeitamente. que as suas sugestões elas foram aceitas, e se elas não foram aceitas naquele momento, elas foram guardadas para um momento mais propício, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande. Ver as barreiras rompidas, né, Ariovaldo? Sim, Você vê, é a grata satisfação da missão cumprida. exato. Seus ensinamentos foram acolhidos, né? E falando em ensinamento, eu não poderia deixar de citar aqui, Elair, né? Eu tive grandes mestres, né, dentro do banco, né, e dentro da cooperativa também, que são aqueles mestres que eram um pouco mais duros, né? São aqueles pais mais severos. Sim. Né? Eu tenho um senhor, e os demais vão saber que estão no meu coração, mas o seu Amorim, junto ao Bradesco, foi mais do que um gestor, foi um amigo, foi um pai. Seu Amorim. Aquele que me pegou pela mão e me ensinou a fazer gestão, né? Então, assim, eu sou profundamente grato a ele e eu pude, respeitosamente, tentar transmitir o que eu recebi para os meus, né? É uma gratidão que a gente carrega para sempre, né, Ariovaldo? Exato. E, assim, aquela questão do conhecimento, né, Laíra? A gente não pode guardar e nem deve, né? Concordo plenamente. Então, a gente compartilha com os demais. Quando você vê um ex-colega, um ex-colaborador crescendo na carreira e mandando, olha, Ariovaldo, olha, chefe, estou crescendo, estou em tal lugar, é uma satisfação tão grande como se fosse para a gente mesmo, né? Exatamente. As pessoas ficam mais felizes quando ajudam as outras a crescer. Sim, eu acho que assim, aí saindo um pouco do mundo corporativo, a gente está precisando um pouco mais disso, né? Ser um pouco mais solidário, colaborar um pouco mais, ter um olhar um pouco mais paciencioso, mais respeitoso com o outro, né? Exatamente. Você não precisa se preocupar com as decisões do Banco Central. Você não precisa se preocupar com a inclusão financeira. Deixa que o Ariovaldo se preocupa por você. Entre em contato, conversa com ele, tenho certeza que vocês vão encontrar boas saídas. E nós estamos falando aqui com todo tipo de empresário, de todos os segmentos, né, Ariovaldo? Perfeito. Né? Todo tipo de perfil, né? de porte, também de segmento de atuação. Essa vivência dentro do banco ela foi muito rica, porque cada cidade que eu trabalhava ele tinha um segmento que ele era mais potencializado. Então, a gente conhece vários segmentos, mas, assim, eu costumo brincar, Lair, que eu conhecia, como gerente de banco, aquilo que o empresário me permitia conhecer. Hoje, como consultor, eu faço uma analogia com uma cebola. Eu vou conhecendo as camadas da empresa. Camada por Isso camada. é muito rico, porque assim, mas é assim que faz. Eu nunca poderia imaginar como gerente, porque ele não me dava essa oportunidade de saber que o processo era daquela forma. Então, hoje, eu acredito que assim é um conhecimento muito grande e eu posso apoiar mais,
porque eu tenho mais informações. Perfeitamente. Né? Então, assim, é muito gratificante. É que nem eu disse, desculpa ser repetitivo, mas é uma troca muito prazerosa. É isso aí. Ariovaldo Coser Júnior, falando com os amigos do Assim 360. Ariovaldo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Muito obrigado por todo esse farol que você... Não foi uma simples lanterna, não. Foi um farol aos navegantes que você trouxe aqui no Assim 360. Alair, eu que agradeço pelo convite, também ao presidente Nelson, né, assim que nos acolhe. Repito, né, eu sou sócio, assim, sou muito feliz, porque tem muitas oportunidades. Estou sempre à disposição, e você que nos ouve, nos lê, estou à sua disposição para nós conversarmos, tomarmos um café, para que eu possa entender e respeitosamente colaborar com a sua empresa. É isso aí. Pés no chão, hein? Entre em contato com o Ariovaldo que você não vai se arrepender, não. E ele citou o presidente da associação, Nelson Teodoro Júnior. O Nelsinho vai aparecer agora porque ele fez uma entrevista muito bacana lá na Praça Rui Barbosa, no centro de Mojimirim, durante a apresentação da FAM, o grupo Samba Fã, que é Fanfarra Amigos de Mojimirim, na bateria no centro. É um grito de pré-carnaval que já começou há 2 sábados no centro de Mojimirim, um evento super familiar, super delicioso, todas as manhãs de sábado. E ali tem gente que está patrocinando a FAM. E o Nelson Teodoro vai trazer agora uma explicação para a gente. E um desses patrocinadores, é justamente o meu amigo e ex-radialista, o Ismael Rodrigues. Pode rodar o VT. Estou aqui com essa grande pessoa maravilhosa que agora vai se tornar um patrocinador do Samba Fã. Bom dia, Nelsinho. Bom dia aos amigos aqui de Mojimirim, principalmente para você, presidente da nossa Assim, que tem revolucionado com todos esses momentos felizes aqui, que hoje nós vamos ter aqui na Rua 15, né? Quero parabenizar você, Nelson, você é um lutador, um guerreiro, certo? A Assim está em boas mãos, certo? E eu acredito que nós vamos ter aí, vocês vão participar do carnaval? Exatamente, esse carnaval tem que ser 10. Certo? Obrigado. Olha, Ismael, nós estamos tentando fazer o melhor possível e começando uma tradição. A ideia é que Mojimirim volte a ter aqueles antigos carnavais da sua época, daquele tempo que nós tínhamos escolas de samba, que a região toda vinha para Mojimirim. É isso que nós queremos. Precisamos do apoio de todo mundo, inclusive da Joval agora participando conosco. Olha, assim, você falou dos carnavais antigos, né? Eu lembro bem aqui o Grêmio Mojimiriano, que foi o melhor carnaval da nossa região. Né? Depois foi caindo, tal, tinha o clube, o recreativo, né? Foi caindo, mas infelizmente as coisas mudaram de uma tal forma, a tecnologia chegou, tal, mas nós temos aí, na verdade, ainda aquela vontadezinha de fazer um sambinha aí e tal, na verdade. Isso é importante para nós e, logicamente, para mim, que agora vou fazer o mês que vem 81 anos. 81 anos, quem diz, olha, eu não falaria mais que 60. Olha, assim, muito obrigado pela oportunidade e que vocês tenham aí um dia maravilhoso hoje, né? E alegre o povo mojimiriano. Muito obrigado. Falei aqui com o Ismael, um apaixonado pela história, um apaixonado pelo samba e já foi um grande radialista em Mojimirim. Obrigado, gente, não se esqueça, é fácil, é assim, compre, visite a cidade de Mojimirim. Legal, mandar um grande abraço para essa lenda do rádio, cara fantástico que é o Ismael Rodrigues. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na saudosa Rádio Vale Verde, na época das transmissões esportivas. Isso nós estamos falando lá da década de 90, em que ele comandava as jornadas esportivas na rádio e eu tinha o prazer de fazer aí parte do time da equipe do Ismael Rodrigues, que bateu esse papo bem legal aí com o presidente da Associação Comercial, o Nelsinho Teodoro. Agora, eu estou recebendo aqui com muito carinho o empresário Luca Valenzuela. Ele está aqui ao vivo nos estúdios da Associação Comercial para falar sobre a Valem Projetos e como essa empresa de tecnologia pode ajudar você aí no seu dia a dia. Luca, boa noite. Obrigado por aceitar o convite, viu? Boa noite, Lair. Muito obrigado a você. Chegar mais perto do microfone aqui, faça favor. Maravilha. Obrigado, Lair. Muito boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje e que futuramente vão nos ouvir também através desse podcast gravado. Isso é importantíssimo. Para você que quer o aumento do seu faturamento, a redução do CAC, vamos falar sobre isso que é muito importante, e como que a Valem Projetos pode ajudar
Como é que pode ser uma mão na roda do empresário, Luca? De várias formas. Antes de mais nada, me apresentar bem rapidamente, sou Luca Valenzuela, muito prazer a todos. Tenho 36 anos, sou empreendedor e empresário, né? Há mais de 15 anos, e recentemente nós temos ajudado muitos micro e pequenos empreendedores, né? Que esse é o nosso foco. Nosso foco não é médio nem grande, é realmente o micro e pequeno empreendedor que está começando sua jornada ou que já começou sua jornada e deseja alçar novos horizontes, novos voos, né? Perfeito. E, bom, começando pelo primeiro tópico que você citou, um tópico muito importante, e às vezes, realmente, quem está nessa transição entre micro e pequeno, tem uma certa dúvida, tem uma certa dificuldade em entender alguns jargões e algumas especificidades, como, por exemplo, o CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição por cliente, né? Então, o empreendedor, ele ali no olho do furacão que a gente fala no dia a dia, ele tem muita dificuldade em entender a mina de ouro que ele tem na mão, que são os próprios clientes, que é a própria base. Então, voltando lá, o que é o CAC? O custo de aquisição do cliente é todo o custo financeiro que você tem para adquirir os teus clientes. Então, uma vez que você tem a tua base, você não é que não precisa ir atrás de outros. Todo mundo sempre precisa de mais clientes, mais faturamento. Só que você consegue reduzir o teu CAC a praticamente zero usando a tua própria base para vender mais para o seu próprio cliente. E aí o CAC é todo, independente de ser uma postagem em rede social, de ser um marketing digital, de ser a gasolina que você coloca no teu carro para ir numa reunião, o cafezinho que você paga para o cliente. Então, tudo que te traz um custo, isso é CAC, o custo, né, para apresentação, para trazer um novo cliente. Certo. E aí, o Arivaldo acabou de trazer para a gente dados financeiros muito interessantes, né, e coisas que o empresário precisa estar muito atento, principalmente no nosso Brasil, né, cujo custo é muito alto, é justamente todos os custos que ele pode não ter. Então, toda a possibilidade de redução de custo que o empresário consegue ter é muito importante. E o CAC é um deles, um dos principais. Sim. Né? E aí, como eu falei, Elair, é importante ele entender o quão maior o faturamento dele consegue ser mediante esse aproveitamento da própria base. Que, de novo, ali no dia a dia, no olho do furacão, é difícil, às vezes, o empresário, que muitas vezes é o eu-presário, né? Eu tenho muitos clientes que é o eu-presário, é difícil ele entender o quão valiosa é a base de clientes que ele já tem. Verdade. Agora, essas expressões, essas siglas, como CAC, por exemplo, cross-selling, upselling, são terminologias que muitos empresários às vezes não conhecem. Sim. E não sabem tanto quanto o cross-selling e o upselling, tanto um quanto o outro, pode contribuir para o aumento do faturamento e a diminuição do CAC, certo, Luca? Exatamente. O cross-selling e o upselling, eles fazem parte do pós-venda, né? E aí, simplesmente você entender, começar a compreender o valor agregado que você tem dentro de casa, que é a tua própria base, os teus próprios clientes, você já começa a entender que para você vender mais para o seu cliente, você precisa primeiro ter um pós-venda. E o pós-venda não é nada de outro mundo, não. Esses termos, cross-selling e upselling, eles querem dizer, basicamente, você, por exemplo, imagina que você tem uma televisão de tubo, né? Aquelas antigas televisões de tubo. Sim. Quando você recebe uma oferta para passar de uma televisão de tubo para uma televisão a LED, por exemplo, essa que a gente tem aqui atrás no estúdio, isso é uma forma de pós-venda, né? Então, você consegue tanto ter um up, né, naquilo que você vende, que é o upselling, como você consegue também ter o cross-selling. Então, veja, numa primeira situação, nós estamos só vendendo televisão. Então, olha, eu tenho essa televisão aqui, que é um pouco mais baratinha, e eu tenho essa outra opção que é um pouco mais cara. Tá? Como você já é meu cliente, você não quer fazer um upgrade, né? Isso é um upselling. Então, é vender o mesmo produto para o seu próprio cliente, a mesma linha de produto, só que com upgrade. Isso é o upselling. O cross-selling é diferente. Imagina que você vende celular, tá? Vende celular, vende capinha. Eu ainda não vendo fone de ouvido. Certo. A gente está falando de dois produtos diferentes, né? Então, um é celular, capinha, e o outro é o fone de ouvido. Quando você vende um outro produto ou um outro serviço que é paralelo ao que você já oferece para o teu cliente e você consegue levar igualmente
um benefício para ele, né? E trazer mais faturamento para você, isso é cross-selling. Então, você consegue vender mais para o teu próprio cliente, que você não tem o custo com ele, né? E você começa a diluir o custo que você já teve um dia, né? E é bom para as duas partes, né? Então, é isso que significa aí o cross-selling e o upselling dentro do pós-venda, que, como eu já disse mais uma vez, reforçando, é muito útil para o empreendedor compreender isso. Exatamente. E você faz isso na sua empresa. Você faz isso aí no teu negócio, no teu plano de negócio. E às vezes não sabia que esse era o termo. Então é muito simples você se atualizar, viu? E dentro dessa questão, perder venda. Falar sobre perder venda, que é o temor hoje de todo empreendedor aí, né? E ainda, ter o custo da oportunidade. Porque não consegue controlar qual que é o momento em que o empreendedor ali perdeu o lead ou perdeu o funil de vendas. Então, eu vou pedir para o Lucas explicar para a gente, primeiro, o que é um funil nesse setor? E segundo, o que significa o lead dentro do funil? E por que é importante saber exatamente o momento em que o lead parou no funil e o empreendedor perdeu venda? Maravilha, são ótimas perguntas. Primeiro, funil de venda é todo o processo que o lead, que é o possível cliente, passa desde o momento que ele entra em contato com você, entra em contato com a tua empresa, seja através de redes sociais, né, Instagram, Facebook, seja através de vendas diretas, ou seja, quando você tem um comercial e vai para a rua, ele sai prospectando o cliente, ou você está numa feira, qualquer coisa do tipo, né? Então, o lead, quando ele tem o primeiro contato com você, né, aquele possível cliente, ele é um lead frio, porque ele acabou de ter contato com você. E aí, imagina realmente o funil de vendas como um funil, né? A entrada, né, do funil, ele é uma boca muito larga, né? Então, você tem uma grande quantidade de leads, né? Ou seja, leads são possíveis compradores, possíveis futuros compradores. De acordo com que você vai conversando, negociando, tendo tratativas com esse possível comprador, esse funil, essa boca, ela vai afunilando. Por quê? Imagina que você o teu comercial, captaram 50 possíveis clientes. Desses 50, 20 vão se interessar pelo teu produto, 30 vão ficar para trás. Certo. Não quer dizer que você precise abandonar totalmente. E aí entra uma outra técnica de vendas, né, que é você manter a tua base aquecida, né? De vez em quando, ali, a cada 15 dias, um mês, você manda uma mensagem: oi, tudo bem, a gente teve um contato ali. Então, nunca desperdice nada, pelo amor de Deus, pessoal. E aí, de acordo com que o tempo vai passando e você vai tendo as tratativas com os clientes, você vai andando com o cliente dentro do funil. Por isso que chama funil de vendas, né? Então, o começo é sempre uma boca mais larga, então que são 50 que entraram ali, né, que são leads frios. Sim. E quem é revertido realmente em venda, lá no final do funil, são 5, 10, às vezes menos, né? Perfeito. Então, é bem possível a gente imaginar, né, por que se chama funil de vendas. Tá? Em relação à perda de vendas, também é algo que existe uma terminologia que chama índice de churning. Então, existem dois índices, né? O índice turnover, que é a rotatividade de funcionário, né, que também não é bom, e o índice de churning. O churning é a rotatividade de cliente, que é pior ainda. E muitas vezes o empresário acaba perdendo venda, né, justamente por não ter essa visualização do funil de vendas, ele não sabe aonde que está engargalando. Então, onde está engargalando? Será que é na hora de eu conversar com o cliente e passar a proposta? Perfeito. Será que é na hora de eu explicar a proposta? Será que eu estou engargalando na hora de fazer a venda? Né? Será que eu sendo um closer, que é o finalizador da venda ali, será que eu estou muito fraco? Será que eu preciso de ajuda? Então, ele entender o funil permite com que ele faça essa análise, né, de onde que ele está perdendo. E uma vez que o cliente já é cliente e ele perde esse cliente, né, a gente está falando depois do funil de venda, aí já no pós-venda, isso traz alguns indicadores importantes também. Por exemplo, ele não está fazendo um bom pós-venda, ele não está fidelizando o cliente dele. Perfeitamente. O eu empresário que você falou, né, que você citou aí, que costuma fazer tudo, às vezes está perdendo muito tempo também com cobranças de inadimplentes. Muita atenção para essa questão agora, gente, porque tem muito empresário pequeno que não sabe que está perdendo tempo e pontos na operação como cobrança com inadimplência. Isso acontece com frequência, Luca? Muito mais do que o empresário brasileiro poderia. Não é nem que a gente gostaria, que poderia. Poderia, exatamente. Eu tenho muitos clientes, Alair,
que são, por exemplo, donos de escola, de polos educacionais, prestadores de serviço, advogado, contador, enfim, é que eles acabam caindo nessa problemática. Eles vão atrás do cliente, conseguem fechar o contrato, conseguem entregar um produto de qualidade, entregam realmente um valor agregado para o cliente dele. Só que aí, no meio do processo operacional, no meio da operação dele do dia a dia, acaba tendo justamente esse problema de perda de tempo, né, fazendo uma cobrança de inadimplência. Todo mundo hoje, infelizmente, tem inadimplente, principalmente aqueles prestadores de serviço, né? Então, isso é muito importante, não que lojista também não tenha. Mas é interessante, pessoal, como eu já disse anteriormente, tanto na questão de identificação do funil de vendas antes do contrato, depois do contrato, né, ali na fidelização do cliente, e no meio da tratativa com o cliente, da vida útil do cliente, que a gente chama de LTV, né, que é o Lifetime Value, ou seja, o valor da vida útil do cliente enquanto ele está com você, é importante você entender em quais pontos você está perdendo tempo. Porque o seu tempo é dinheiro, e é muito dinheiro hoje em dia. Né? E a cobrança de inadimplência, ela feita sem uma ferramenta adequada, ela te leva a perder muito tempo. Porque você tem que pausar a tua operação, o que você está fazendo no dia a dia, ou seja, você não está entregando o teu serviço, não está prospectando mais cliente, não está fechando mais venda, para você precisar manualmente cobrar o teu inadimplente, entendeu? Então, existem ferramentas hoje em dia, como por exemplo a ferramenta da Vale, que auxilia em tudo isso que a gente falou. Redução de CAC, aumento de faturamento, redução de perda de tempo, isso é muito importante. A identificação ao longo do funil de vendas, de aonde que ele está perdendo, né? Aonde que está engargalando. Então, tudo isso, imagina todas as facilidades dentro de um único sistema. E essa sua ferramenta que você citou aí da Valem, consegue ajudar o empresário, por exemplo, que tem aí uma loja ou que trabalha com frente de caixa a gerar engajamento, gerar fidelização do cliente? Você consegue ajudar ele com isso? Nós conseguimos ajudar tanto o lojista como prestador de serviço, né? Então, é um sistema 360. Igual assim. Exatamente, igual assim 360. Então, o que nós conseguimos fazer, Alair, pelo lojista, tá? Pelo empreendedor que tem uma frente de caixa? Entre gestor de estoque, né? Um gerenciamento de estoque, o gerenciamento ali do frente de caixa, o gerenciamento do comercial, através, por exemplo, de disparos de campanha, o gerenciamento de cobrança de inadimplente, que a gente estava falando. Fora tudo isso, nós temos algo muito interessante, que é o ranqueamento de quem são os teus melhores clientes. Isso é fantástico, porque uma vez que você entende que o Joãozinho ele compra muito mais do que a Maria, por exemplo, você pode dar um desconto para o Joãozinho, você pode ligar para o Joãozinho no aniversário dele, você pode fazer aquelas promoções, aqueles agrados para o teu cliente, que é o cliente que coloca comida na tua mesa e mantém a tua empresa aberta. Então, a partir do momento que você tem uma ferramenta que te aponta isso, entre outras coisas, você deixa de perder cliente, que é o que a gente estava falando do índice de churn. Isso é muito importante, né? No dia a dia, o empresário sente isso na prática. Agora, como é que a Valem Projetos pode ajudar toda essa gama de empresários, Luca, diretamente? Aumento de receita, aumento de base de clientes. De fato, não é um sistema de gerenciamento apenas. Tem muito sistema por aí que é como se fosse uma planilha de Excel melhorada. Isso que eu ia perguntar. São sistemas, nada contra, mas são sistemas só de gerenciamento. O nosso sistema, ele também ajuda a gerenciar comercial, financeiro, cobrança de inadimplência, só que fora isso, e principalmente, ele ajuda a trazer mais clientes, de fato. Tá? Então, isso é muito importante. Todo o comercial de ponta a ponta, todo o financeiro de ponta a ponta, cobrança de inadimplência de ponta a ponta, uma agenda automatizada com WhatsApp. Então, é uma agenda que praticamente você não precisa contratar alguma pessoa para te ajudar a lembrar dos teus compromissos, ajudar a lembrar o teu fornecedor que ele precisa fornecer para você. Ele não precisa mais lembrar, o teu trabalho de lembrar o teu cliente de te mandar algum documento. Então, a nossa agenda faz isso. Enfim, como eu disse, Alair, é um sistema 360, que ele pode auxiliar em todo o gerenciamento, micro e macro gerenciamento, quanto principalmente aumento de receita, através de aumento de cliente. Você tocou num ponto muitíssimo importante agora, porque
você fez um 360 aí, né, dentro das ferramentas oferecidas pela Vale em projetos. Agora, tudo isso está incluído numa única ferramenta ou eu tenho que ter mais de um sistema? Tudo está incluído numa única ferramenta, inclusive esse Até o WhatsApp? Até o WhatsApp. Esse é o segundo grande diferencial. Por quê? A gente vê muito por aí, inclusive todos os meus clientes, sem exceção, eles tinham essa situação que para tudo isso que eu disse para você, financeiro, comercial, o comercial eles precisavam de pelo menos 2 ferramentas. Financeiro, comercial, cobrança de inadimplência, agenda. Aí a gente já perfaz 5, 6 sistemas, até um pouco mais. E como fazer todos esses sistemas se comunicarem é um problema. Muito grande, muito grande. E a Valem ela foi desenvolvida justamente por empreendedores, não só empresários, mas empreendedores, assim como eu e os meus sócios, inclusive um abraço para todos os meus sócios aí, que entendem as dores do micro e pequeno. Porque você fazer um sistema para grandes empresários é mais fácil. Agora, você fazer um sistema que atende, em vias de fato, o micro e o pequeno, que é quem tem mais dor, as dores são mais latentes, isso é muito mais difícil. Então, nós temos, no mínimo, 5 sistemas integrados em um só e, principalmente, que se conversam. E é exatamente isso que a Vale em Projetos realiza e entrega. Exatamente. Essa é a nossa entrega de valor. Quer dizer, se eu tenho uma lojinha de sapatos ali, você me atende. Atendo. Nós temos, como eu estava te falando, nós temos clientes de todos os tipos de prestação de serviço. Todo tipo de prestador de serviço que você puder imaginar, a gente consegue atender. Lojistas também, né? Se você tem um estoque, se tem uma frente de caixa, se você tem uma loja, nós conseguimos perfeitamente te atender. Olha aí, pessoal, você que está acompanhando o Assim 360, você que tem o seu comércio, você que é associado da associação comercial, você que ainda não é associado ou está fora de Mojimirim, são dicas valiosíssimas que o Assim 360 está trazendo para você hoje. Ô, Luca, esse sistema custa muito caro? A implantação dele é muito difícil? Perfeito. Primeiro que não existe custo de implantação. Opa! Então, já começa por aí. Não temos custo de implantação e o sistema ele chega a custar 20% dos outros sistemas de mercado. Então, se você pegar esses 4, 5, às vezes até 6 sistemas diferentes que você precisa ter para que você consiga a mesma entrega de valor que o meu já te entrega, se você fizer essa conta, você tem uma redução de 80% a 90% do valor que você pagaria. Olha que beleza, hein? Então, é muito mais barato. E não é o fim do mundo a pessoa modernizar o sistema dela. Tem gente que ainda trabalha com a cadernetinha, tem gente que nem planilha usa, né? É isso que eu ia falar. O caderninho ali, como o Ariovaldo, que veio antes de você aqui, bem colocou, existe muito uma cultura de tradição, né? De geração, do avô, do pai, do filho. Mas a modernidade está aí. A tecnologia está aí. Hoje, o que a gente antigamente fazia com aquelas caixas registradoras enormes, a gente tem tudo aqui, né? Ou antigamente, num passado mais recente, nós precisávamos ter backups de sistema. Hoje nós temos nuvem, né? Tudo isso facilita muito. Como convencer hoje o empresário que tem essa cultura, Luca, a migrar para essa modernidade? Tendo em vista as dificuldades, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e o medo que aquele conservadorista tem de transmitir suas informações, como lidar com isso? É um desafio hoje? A Vale em Projetos tem esse desafio? Primeira coisa, muito bem pontuado, Alair, o sistema ele foi pensado primeiro para ser muito intuitivo, o sistema é extremamente intuitivo. Isso é importante. Segundo, pessoal, nós não somos uma empresa onde simplesmente fechamos o contrato com o cliente e o cliente que se vire para usar. Tem muita empresa assim, né? Fechou o contrato comigo, beleza, o sistema está aqui, a nossa parte está feita, agora você se vira para aprender. Nós temos grupos de cliente no WhatsApp, onde eu tenho um SLA de, no máximo, 5 minutos. Tá? Então, a minha equipe atende qualquer dúvida em, no máximo, 5 minutos. Então, isso é muito importante. Isso é legal. Temos treinamentos, temos vídeos institucionais, né, de treinamento também. E aí a primeira pergunta que você me fez, como convencer o empresário, né? Eu pergunto porque você deve lidar muito com isso, né? Deve encontrar muito essa restrição, né? Bastante. Nem todo mundo hoje tem, que é de um pouco mais de idade, nem todo mundo tem grande dificuldade com tecnologia, mas tendo ou não dificuldade com tecnologia, como eu disse primeiro, é um sistema muito intuitivo
Segundo, é simplesmente a pessoa parar e se perguntar, o meu concorrente, será que ele está na mesma fase que eu? Será que o meu concorrente ainda faz coisa na caderneta? Se não, então ele está tendo mais recursos de tempo, ele está perdendo menos tempo, ele está conseguindo aproveitar melhor a própria base para vender mais, enquanto eu estou sofrendo para ir atrás do meu cliente, ele está sofrendo com cobranças de inadimplência muito demoradas, Exatamente. tendo que ligar de um por um, tendo que chamar um por um ali no WhatsApp. Então, Perdendo tempo, gastando energia. Exatamente. A quantidade de tempo que você começa a entender quando você faz uma análise mais fria é um absurdo, né? E, mais uma vez, no Brasil de hoje, com o custo Brasil, que arrisco dizer nunca esteve tão alto, a gente não pode perder nenhum segundo do nosso tempo. O tempo é valiosíssimo. O Luca colocou muito bem. Veja que essa é uma dificuldade, não vou dizer uma dificuldade, veja que esse é um desafio que a Vale Projetos encontra no dia a dia. E eu tenho certeza que você também, você na sua frente de loja, na sua oficina mecânica, na sua fábrica produtora, no seu mini mercado, no seu grande mercado, no seu hipermercado, lida com esses mesmos problemas. A gente conhece casos de pessoas que às vezes estão perdendo tempo com tudo isso que o Lucas citou. E a Vale Projetos está aí para oferecer para você uma solução rápida, viável, e ela é modular, Luca? A pessoa pode ampliar depois, ela pode começar com um sistema menor, existe isso? Ou o sistema ele é padrão para todo mundo? Ótima pergunta. O sistema é um dos únicos sistemas do mercado, principalmente o voltado ao micro e pequeno empreendedor. Antes de responder a tua pergunta, porque eu acho importante a gente falar de modulação, a estrutura do sistema, ele está preparado, inclusive, para você colocar os teus funcionários. Opa! Então, tem muitos sistemas que você não consegue isso. Então, imagina assim, você é o dono de uma empresa, você tem 3 funcionários no comercial, 2 no financeiro e 1 no cobrança de inadimplente. Tá? Certo. Você consegue colocar todos os seus colaboradores ali dentro, e aí o comercial, ele não vai ver o financeiro, ele só vê o comercial. O financeiro não vê o comercial, ele só vê o financeiro e assim por diante. Então, você tem Mas eles estão dentro do sistema. Eles estão dentro do sistema e você consegue ver todos. Perfeito. Você consegue ver tudo que todo mundo está fazendo. Essa é uma outra facilidade. Como aqui na associação, a gente está no podcast, mas tem um auditório lá onde está tendo uma palestra. Então, são coisas separadas. Exatamente, são coisas separadas. Então, é uma das grandes facilidades. Sobre ser modular ou não, o sistema hoje, ele oferece tudo o que eu disse. Então, ao comprar o pacote, ele já vem com tudo que eu falei, incluindo, obviamente, a implantação e o treinamento. Que legal. Então, o que a gente costuma fazer é entender, então você que está nos ouvindo aí, primeiro a gente vai entender qual é a tua dor, porque nem todo mundo tem todas as dores. Exato. E, às vezes a pessoa está com o financeiro bem regulado, ela faz aquela conciliação bancária semanalmente até, só que o funil de vendas dela, o fluxo de vendas tá rompido, né? Às vezes tem algum problema ali. Então o teu problema é com CRM, o teu problema é com divulgação, é com envio de campanha para trazer mais clientes. A gente entende a dor e a gente começa pela dor. Ah, não, o meu problema está tudo certo, só que eu tenho problema com cobrança de inadimplência. Tudo bem, essa é a tua dor? Então, a gente faz um treinamento para cobrança de inadimplência. Depois, futuramente, a gente desenvolve outras frentes do sistema. Só que é importante, Alair, o pessoal entender que é um sistema robusto, 360, como assim, né? Mas não por isso que a gente vai jogar tudo de uma única vez em cima do colo do empresário. Perfeito. A gente vai entender, mais uma vez, de forma consultiva, aonde está doendo, é aqui que está doendo, então dentro da ferramenta a gente consegue te atender. E depois, quando não estiver doendo mais, a gente entende para onde mais conseguimos ir. Bacana. Agora, eu quero aproveitar que estou falando com aqui o proprietário, quero passar o chapéu aqui agora. Para quem está nos assistindo aí, tem condição de você fazer um plano especial, oferecer uma consultoria especial? Tem algum presente que você possa oferecer para os nossos internautas? Olha só, hein? Olha, você me deixando... Estamos ao vivo, hein? Calça curta aqui. Legal. Não, mas tem sim. Para parceiros, para clientes, né? E parceiros, nossos parceiros, como você é um grande parceiro, Alair, meu, né? Já de longa data, como dizem de alguns carnavais. Vamos fazer o seguinte, geralmente, quando o pessoal faz o cadastro no nosso site, a gente oferece 2 semanas, 15 dias de tryout, que é aquela experimentação, né? Certo. Para quem entrar em contato com a gente, dizer, olha, eu vi a tua entrevista lá, o podcast junto com a Laí na Sim 360, a gente dobra esse tempo, então a gente dá 1 mês,
Opa! E fechando o contrato depois desse um mês, a gente ainda dá um desconto para a pessoa. Olha, um mês então já está garantido para quem falar que viu aqui. Já está garantido um mês e um desconto que as pessoas podem nos cobrar Um depois. desconto considerável. Um desconto considerável. Então você que tem empresário aí, que tem a sua empresa grande, média ou pequena, você que quer modernizar e melhorar e parar de perder tempo com aquilo que não vale a pena, as ferramentas estão à sua disposição e aproveita essa deixa, essa colher de chá que o Luca Valenzuela da Valem Projetos está trazendo para a gente aqui hoje. Ô Luca, quero agradecer a sua presença aqui no Assim 360, em nome do presidente Nelson Teodoro, que não pôde estar aqui hoje, teve um outro compromisso, mas te mandou um abraço também. E ele pediu para deixar as portas da associação abertas para você e para a Valem Projetos. Muito obrigado, Alair. Obrigado mais uma vez a todos que estão nos assistindo. E quem tiver alguma dúvida em relação a tudo que eu coloquei, entre em contato com a gente. Isso, importante. Pergunta para a gente, Luca, você falou lá sobre funil, sobre CAC, É. LTV, sobre cobrança de inadimplência. O sistema serve aqui para a minha oficina, né? Exatamente. No Instagram, como é que faz para localizar a Valem Projetos? @valem com N de navio, tá? @valem projetos. @valem com N. Com N de navio, Valem Projetos, tudo junto, projetos no plural, tá? Você vai encontrar a nossa empresa. Essa daqui? Exatamente, essa. Está aqui, pessoal. Ou pode entrar em contato com 019 99888 7454. Já estou seguindo aqui, quero aproveitar esse ensejo. Ó, já estou seguindo aqui, viu? Maravilha. E não deixe de aproveitar essa oportunidade, você aí que ouviu aí essa oportunidade, o Luca, hein? Para você colocar aí no seu comércio, mais fácil do que você imagina. Vamos fazer uma selfie aqui, Luca, registrando esse momento ao vivo mesmo, vamos lá. Aí, valeu. Maravilha. Segue lá, Valem Projetos, Valem com N, de navio. Segue lá, que eu tenho certeza que é o passo que você pode dar agora para alavancar a sua empresa. Obrigado, Luca. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, abraço, pessoal. hein? Valeu, pessoal. O Assim 360 volta na quinta-feira, a partir das 6h30, ao vivo, aqui nas redes sociais da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Até lá.